O primeiro passo seria uma cultura de cuidado com o dinheiro público, uma cultura de contenção do gasto público e uma cultura de entendimento que a riqueza não é gerada pelo Estado, pelo contrário, é quando o Estado sai de cena e permite com que os empreendedores, empregadores, empregados, trabalhadores consigam empreender, trabalhar, produzir e gerar a riqueza sem a interferência, a constante intervenção do Estado e impostos elevados, é aí realmente que a gente consegue ter uma cultura de controle de gasto, onde a regra fiscal será seguida não tanto pela regra em si, mas porque há uma cultura, há uma demanda da sociedade, há uma pressão e há um conjunto de até são hábitos, são costumes de zelo com os cofres públicos. Mas quando não há essa cultura, a regra fiscal, cedo ou tarde, ela será minada. É o que a gente está vendo no Brasil. Não é que não... A gente não deve chegar no extremo de, já que não temos essa cultura, nem vamos nos importar em passar algum tipo de regra ou âncora fiscal, porque ela vai ser abolida cedo ou tarde. Não, é preciso perseguir essas regras, ter algum tipo de arcabouço fiscal, algum tipo de limitação no gasto público, no endividamento público, mas a regra por si só não é garantia de nada. É preciso a cultura toda por trás, para que a regra seja perseguida e seja mantida sempre, independentemente do governo que for eleito e estiver governando. E não é fácil. Essa é uma cultura latino-americana, se a gente for ver bem. Todos os países da América Latina sofrem desse mal, a maior parte deles, o Brasil não é diferente. Países latinos na Europa também, a gente vê Portugal, a gente vê Espanha, Itália, e às vezes essas regras fiscais, elas vêm de fora, ou são uma imposição das instituições que estão estabelecidas. Vou tangibilizar essa minha afirmação. Veja o que aconteceu com a Espanha, com Portugal, e até em certa medida com a Itália e com a Grécia, depois da crise de dívida soberana dos PIGs, Portugal, Espanha, Itália, Grécia e Irlanda, depois de 2011, quando, não tendo a possibilidade de emitir a própria moeda e inflacionar e bancar a farra fiscal, eles realmente tiveram que implementar medidas de austeridade, de contenção de gasto. Alguns também aumentaram o imposto, que não é recomendado. O ideal é só cortar gastos sem aumentar imposto. Mas essas medidas foram colocadas em prática, até mesmo na Espanha, coisa que dificilmente teria sido realizada se a Espanha, por exemplo, ainda tivesse com a sua peseta, ou o Portugal com o seu escudo, porque haveria uma pressão para o Banco Central do país monetizar aquela farra fiscal, aquele gasto e aquele déficit. Com o euro, essa era uma amarra externa onde a gente não tem como imprimir moeda, não temos como bancar isso monetizando dívida, então é preciso realmente implementar essas medidas. O meu professor Jesus Huerta de Soto, ele sempre dizia isso, onde para a Espanha o euro era uma bênção, e ele era um defensor da união monetária por conta disso. Então, para espanhóis que entendem a necessidade de prudência fiscal, de controle fiscal, o euro foi uma bênção. Mas para os alemães, que acabavam, de certa maneira, financiando um gasto fiscal mais excessivo pelos países periféricos, o euro é uma maldição, é o contrário. Tanto que o seu aluno, o Philip Bagos, que escreveu um livro, A Tragédia do Euro, tinha esse mesmo argumento. Mas eu acho que eu fico mais com o lado do Jesus Huerta de Soto, onde a impossibilidade de imprimir a própria moeda acaba sendo uma amarra que impõe disciplina aos governantes. Hoje nós não temos isso. Por exemplo, se o Brasil, esse é um dos motivos que eu digo que o Brasil não deveria ter moeda própria, porque seria uma amarra adicional. E aí, qual é o problema da impressão da própria moeda? É que ela faz parecer que nós não temos a escassez de recursos. Ela mascara a escassez de recursos quando ela segue existindo mesmo quando se imprime moeda própria. A diferença é que a impressão de moeda vai socializando esses custos e permite com que o governo mantenha um gasto excessivo ou mantenha um estado de bem-estar social muito maior do que seria
num ambiente em que não há possibilidade de emissão monetária. Por isso eu digo o Brasil não tem maturidade para ter a própria moeda, porque cedo ou tarde ela será abusada como acaba sendo. O Plano Real, ele é uma exceção na nossa história. Se olhar as últimas moedas, desde a era Vargas, até mesmo no início do século passado, foram em poucas instâncias que nós tivemos alguma estabilidade monetária. E o Plano Real agora, com 28 anos praticamente de Plano Real, realmente é uma exceção que felizmente deu certo, mas ainda assim nós temos inflação que muitas vezes é bem maior do que países desenvolvidos. A nossa chegou a 12% agora, se bem que no momento temos uma inflação mundial muito elevada e o nosso IPCA agora chegou abaixo de 5, acho que foi 5,9, isso aí. 5,9 foi o IPCA de novembro agora, que está abaixo da Europa, abaixo dos Estados Unidos, mas são circunstâncias do momento.